Fala pessoal, voltamos aqui novamente para mais uma aula falando sobre radiologia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o protocolo de tomografia computadorizada, o protocolo para crânio, ok? É uma aula bem básica, para aquele que nunca teve contato com uma plataforma de tomografia, nós vamos dar alguns exemplos aqui, tá bom? E muito obrigado, desde já eu peço que você se inscreva e deixe o seu like. Vamos lá então. Bom, primeiramente, todo protocolo para tomografia computadorizada, evidentemente que eu vou ter que ter o meu tomógrafo. Eu tenho aqui a base, a plataforma de dois modelos de tomógrafo, na verdade. Esse aqui que é um modelo experimental, que é da GE. A GE vai ter essa característica de ter o fundo, né, a plataforma em si, com essa coloração verdinha aqui, né, mais tranquilizante. E todos os protocolos que você for utilizar sempre vai ter alguns processos básicos que você vai ter na tela do seu computador. Quem já tem um pouquinho de intimidade com o computador assim, já sabe manusear bem o Word, consegue manusear alguma coisa de formatação da sua própria máquina, do seu próprio computador, você vai perceber que as ferramentas que eu tenho no meu computador, algumas são muito parecidas com aquelas que eu também tenho no tomógrafo, tá? Então no tomógrafo ele vai ter um campo lá onde ele vai solicitar o posicionamento básico do paciente. Se o paciente vai entrar primeiro com a cabeça no meu gantry ou se ele vai entrar primeiro com os pés. Nesse caso aqui dessa plataforma, nós colocamos aqui que o paciente vai entrar com a cabeça, está aqui ó, set red, e já vem na plataforma a previsão do exame que você vai realizar, mostrando aqui que é com a cabeça primeiro que você vai entrar com o seu paciente. Depois que o paciente estiver posicionado, você vai fazer a primeira imagem tomográfica, que nós chamamos de scout. O scout, basta você apertar aqui o scan, o paciente já vai estar posicionado na mesa, nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Vai emitir a radiação e você vai ter a captura da minha primeira imagem, tá? Caso você queira abortar, basta você apertar esse botãozinho que está escrito aqui abort, geralmente ele está na cor vermelha, e o processo é interrompido. Então vamos lá. Nosso protocolo vai ser especificamente para crânio, então eu vou ter lá o protocolo de crânio, geralmente utilizando para cefaleia, rebaixamento do nível de consciência, convulsões, déficit neurológico focal, retardo do desenvolvimento, demência e entre outros os tumores. Bom, a cefaleia crônica ela vai se dividir em alguns, como que eu vou dizer, em alguns graus, né? Mas é uma dor de cabeça que geralmente pode atingir alguma gravidade, vai se manifestar diariamente ou de forma contínua. Muitos doentes se caracterizam por essa doença moldando uma rotina de dor diária e torna-se dependente de analgésicos, limitando as funções, as atividades e tudo mais. Então a pessoa que tem geralmente cefaleia, ela acaba tendo que tomar grandes doses de medicamento para que essa dor passe e ela tenha alguns momentos de tranquilidade, tá? E isso acaba fazendo com que a pessoa fique dependente de determinados medicamentos. Bom, o baixo conduta de consciência é justamente as alterações de nível de consciência, onde a pessoa fica com sonolência, com tupor, né? Ela fica assim, meio desligada do ambiente que ela está trabalhando. Por exemplo, existem alguns medicamentos para dor que se você tomar, vem escrito na bula que você não pode manusear equipamentos pesados, né? Trabalhar com equipamentos pesados, ou até mesmo dirigir, porque a sonolência é muito alta. Demência. Demência é uma categoria que pode ser tanto genética quanto algum tipo de patologia que se desenvolve no decorrer da vida, devido inclusive a medicamentos ou algum tipo de droga que você esteja ingerindo, tá? Vai impedir o raciocínio lógico, a memória, e os sintomas mais comuns são os problemas emocionais. Pessoas que são inconstantes emocionalmente, geralmente isso é uma indicação de algum problema neurológico nesse sentido. Bom, o posicionamento do paciente. O paciente vai estar em decúbito dorsal, o crânio vai estar no suporte de crânio do tomógrafo, tá? E o meu laser, que são as minhas indicações, vão estar centralizadas. Então eu tenho aqui uma linha
que vai ficar na infraórbita meatal, e aqui eu consigo ver a linha que deixa o paciente com a cabeça sem a flexão ou a extensão do próprio crânio. Evidentemente que esse suporte auxilia bastante o posicionamento do paciente, mas existem alguns equipamentos que o suporte não é tão confortável quanto esse, então você precisa ter um dimensionamento melhor da onde vai incidir o raio central. Por que isso é importante? Nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Para que não haja rotação do crânio do paciente nem para o lateral direito nem para o lateral esquerdo, ou a flexão ou a extensão do crânio do paciente na hora de eu fazer os meus primeiros cortes. Posicionei o meu paciente, apertei aquele botãozinho da radiação que nós vimos lá na primeira tela. Evidentemente que ele vai fazer a minha primeira imagem. Minha primeira imagem é esse aqui, que nós chamamos de scout. É aqui que você vai fazer o planejamento dos cortes, tá? Então, os planejamentos dos cortes, geralmente eu vou fazer cortes mais finos na área de interesse e cortes mais amplos na área que eu preciso ter na minha imagem, mas eu não tenho tanto interesse assim, tá? Então, por exemplo, região de pequenas estruturas como hipófise, nervo óptico, eu vou colocar cortes mais finos. Estruturas na parte supratentorial, eu vou colocar cortes maiores ou mais densos, tá? Filtro. Geralmente eu vou utilizar dois filtros, um para partes moles e outros para partes duras. Eu coloquei aqui uma definição. Filtros de contraste utilizados para se obter imagens com 5 densidades conhecidas, que são os filtros para as partes moles. E um filtro para resolução espacial, quando se necessita uma maior definição de nitidez da imagem a ser adquirida, que é um filtro ósseo, geralmente nós chamamos de filtro duro, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, standard para parênquima cerebral, massa encefálica, massa cinzenta, massa branca. Se fosse um pulmão, vou ter um parênquima específico para pulmão, bone, que é o osso, e edge, que seria ouvido ou orelha, no caso. Então esses são os dois filtros que geralmente nós utilizamos. Aqui nós já começamos a ver que eu fiz o meu scout e eu consigo já identificar algumas estruturas. Então, eu vou visualizar no meu primeiro corte a minha C1, que está aqui. Com isso, eu vou visualizar também o processo odontóide da minha segunda vértebra cervical. Aqui, parte da minha medula espinal da cervical. O líquor, que fica em torno da medula. O meu osso occipital. E parte inicial da medula oblonga. Então eu consigo nessas estruturas visualizar exatamente, logo nos primeiros cortes, se eu tenho as estruturas de interesse e qual é a qualidade da minha imagem. Então vamos lá. Eu tenho minha primeira imagem aqui, que é o scout, certo? O scout vai me dar o meu plano de corte, onde eu vou programar o meu computador, onde ele vai começar os cortes, que geralmente nas minhas estruturas de interesse vão ser mais finos. E nas estruturas que eu não tenho tanto interesse, mas são imagens complementares, eu vou fazer mais densas, certo? E logo nos primeiros cortes, que o computador vai carregando na imagem da tela, eu já consigo visualizar se as minhas estruturas de interesse estão aqui, tá? Aqui eu vejo que, se eu traçar uma linha reta aqui, ó, eu percebo que o crânio do paciente, apesar de eu ter alinhado lá no começo, ficou rotacionado para o lado esquerdo. Então eu tenho aqui uma diferença de rotação do crânio. É um impeditivo para o exame? Não. Mas a imagem não vai ficar perfeita como deveria ser, devido a essa pequena rotação que ficou lateral direito aqui no caso. Tá bom? Então, primeira imagem o meu scout, eu vou fazer os meus planos de corte e depois eu consigo logo nas primeiras imagens visualizar as estruturas que eu tenho na base do meu crânio. C1, occipital, o líquor, consigo ver medula espinal aqui, consigo ver medula oblonga e o meu processo odontóide. Eu vou voltar aqui um pouquinho só para nós termos essa ideia novamente. Então, olha lá. Voltando só para nós vermos novamente passo a passo, tá? Coluna cervical, primeira vértebra cervical, vou ter ali processo odontóide, olha lá,
processo odontoide. Depois disso, eu já vou começar a visualizar a medula espinal da região cervical, essa bolinha cinza. O líquor em volta dela, tá? O meu osso occipital e a medula oblonga, que parece uma tonalidade aí isodensa no centro do forame magno. Ok? Agora, nós vamos passar para a aquisição da imagem CT e nós vamos usar a plataforma que é do equipamento da Philips. Aquele verdinho geralmente é da GE, da General Electric, e agora o da Philips, que é uma plataforma azul. Aqui nós vamos passar o passo a passo para vocês referente como eu vou fazer esse protocolo. Fiz o meu Scout. Depois da realização do Scout, o que eu vou fazer? Eu vou acertar e dimensionar qual vai ser o início e o final da minha tomografia, onde eu vou começar os meus cortes e onde eu vou terminar. Iniciado aí, eu vou dar o Enter lá no meu computador, eu vou fazer a minha primeira imagem e o computador automaticamente vai começar a capturar essas imagens. Ó. Tá? Vou aplicar os filtros e aqui eu começo a capturar as minhas imagens. Conforme o computador vai capturando, ele vai carregando para mim e eu consigo ver essas imagens em tempo real na tela do meu computador. Caso eu observar algum defeito, algum problema, eu retorno e repito essa parte do exame. Nesse momento o crânio já não ficou tão rotacionado como naquela imagem anterior. E eu consigo pegar da base do crânio até a parte supratentorial, ou seja, a parte do topo do crânio do paciente. Tá vendo? Ó. E aqui eu vou até a última imagem que eu consiga captar nesse determinado momento. Ok? Então assim, primeiramente eu venho, faço o meu Scout. Evidentemente que antes disso eu já coloquei o nome do paciente dentro do sistema, fiz o Scout, posicionei o paciente, ou a enfermagem posicionou esse paciente, traço onde vai se iniciar em bloco e onde vai terminar o exame, e aí, a partir disso, o computador vai começar a me dar as imagens até eu chegar na parte superior do crânio do paciente, completando essa parte do paciente. Tudo bem, só que até então eu fiz somente uma reconstrução em axial. Agora eu vou fazer nos outros planos, que é o plano axial e o plano sagital, para essa imagem específica que nós vamos produzir agora. Então eu vou lá salvar o nome do meu paciente, vou colocar uma pastinha que foi aberta para ele, onde eu vou fazer as reconstruções 3D. Eu já fiz as aquisições axiais, né? Na verdade agora eu vou fazer o volumétrico, tá? Não é imagem 3D. Imagem 3D nós vamos falar em um outro momento. O computador vai salvar essa pasta e aí nós vamos começar a fazer a reconstrução volumétrica. Eu vou traçar aqui onde centralizar, né? Na verdade, a imagem para que eu possa fazer essa reconstrução. E eu tenho aqui os três planos: sagital, coronal e axial. Nós vamos fazer a reconstrução no sagital e vamos fazer no axial, tá? Então eu vou traçar quais são as imagens que eu vou querer aqui e qual é a medida do corte. Aqui é colocado a medida do corte e a quantidade de imagens, tá? E esse bloco vai me dizer onde eu vou iniciar e onde eu vou terminar a minha reconstrução. Então eu começo aqui, ó, na base do meu occipital e vou até a parte medial da parte superior do encéfalo. O computador, depois de acertado, ajustado, ó, angulado, né, para pegar o forame magno lá embaixo. Ó, primeira vértebra, a parte superior, ó, é o último corte que eu tenho, são 24 imagens. O computador vai começar a fazer a reconstrução para mim. Então nós vamos fazer primeiro a reconstrução axial, tá?
Depois disso, fiz a axial, agora também eu vou salvar na mesma pasta, vou fazer a minha reconstrução em sagital. Vou salvar as imagens novamente. E agora nós mudamos o plano de corte. A próxima reconstrução em bloco que nós vamos fazer é justamente a reconstrução em sagital. Coloco a quantidade e a espessura dos cortes. Quantidade de imagens são 24 imagens. Vou traçar novamente angular usando aquele plano sagital. Aqui ficou um pouquinho rotacionado. Isso dá para você alterar e tirar essa diferença, procurando para a imagem ficar bem equalizada. Pronto. Embaixo e em cima, parte inicial, ele vai começar a salvar novamente em MPR volumétrico a parte do crânio. E aqui já começa a fazer a minha reconstrução volumétrica no plano sagital. Pego de um lado ao outro, porque eu quero que entre os dois meatos aqui, né? Os cortes foram estipulados aqui, quantidade de imagem. Pronto, sagital. Do mesmo protocolo. Para eu fazer essas construções, evidentemente que o equipamento não irradiou o paciente novamente, tá? É sempre o mesmo procedimento. Salvei tudo na pasta do meu paciente, ó, axial e sagital. E agora eu vou fazer a documentação. Como que é feita essa documentação? Vou pegar a última imagem que foi obtida, vou pegar a minha primeira imagem de interesse, tá? Posso acrescentar aqui o meu scout para ficar mais uniforme, o médico saber onde eu iniciei e onde eu coloquei, onde eu finalizei, tanto no plano sagital quanto no plano axial. Crio o documento e aí, ó, nossa reconstrução axial, né, volumétrica no axial e a nossa reconstrução em sagital também. Então, os conceitos básicos de informática é aquilo que você deve ter para poder produzir uma imagem tomográfica. Na verdade, o exame em si ele é bem rápido, pessoas. Só que, a parte sagital, só que o trabalho que eu tenho às vezes de fazer a reconstrução da imagem, salvar ela de forma volumétrica, às vezes é muito mais demorado do que você realmente realizar o exame. Tá? Então é normal muitas vezes você terminar o plantão, você acabar ficando um pouquinho mais só para poder fazer essa reconstrução aí nos planos necessários. Tá? Aí fica salvo no computador, você entra lá, pega a imagem, os exames de um a um e vai fazendo a reconstrução. Se é um departamento que a quantidade de serviço é muito grande, inclusive existe uma pessoa específica que só fica fazendo esse tipo de reconstrução. Tá? Às vezes um médico pede até uma imagem adicional, coisa parecida, uma reconstrução 3D, e aí a pessoa vai trabalhar justamente somente com isso, fazendo a reconstrução e a parte volumétrica dos exames de tomografia. Aqui eu já tenho a minha documentação, então eu tive aqui na região infratentorial, janela número 36, janela nível, né, nível e janelamento, região supratentorial e janela óssea. 3 imagens, tá? A parte óssea, a parte mole estão no meu exame definitivamente, tá? Salvo geralmente em 24 imagens, depende muito do exame. Coloco minha imagem de scout
no início ou no final, né? Procurando sempre pegar uma parte de interesse, a parte que eu tenho mais interesse no exame, onde iniciou o exame, e a parte final. Isso indica para o médico que todas as imagens necessárias para um diagnóstico estão presentes naquela documentação. Beleza? Então, se você gostou, por favor, se inscreva aí. Nós estamos fazendo assim vídeos meio que corridos, né? Devido à falta de tempo. Mas assim que tivermos maiores oportunidades, estaremos postando aí outros protocolos. Para você que está começando agora, deu para você ter uma ideia geral de como funciona e que realmente o exame em si, na tomografia, quanto mais sofisticado for o tomógrafo, mais rápido o paciente sai da mesa. Mas a parte de documentação desse exame é um pouquinho mais demorado porque você tem que fazer as reconstruções. Isso porque nós não vimos ainda a reconstrução em 3D, ok? Muito obrigado e até a próxima, se Deus assim nos permitir.